Olá, boa tarde mais uma vez. Eu fiz uma live pela manhã, no sentido religioso, só que agora eu vou fazer uma live. Eu sou especialista em neuropsicopedagogia. Eu pesquisei aqui, dentre os assuntos já que eu estudei também, eu fiz aqui um estudo, preparei um estudo, e acho interessante passar para vocês. Eu vou falar sobre déficit de atenção, TDAH e TOD, uma compreensão clínica, impactos psicossociais e abordagem humanizada. Especialista em neuropsicopedagogia, professor Nelson Alves de Andrade. É um assunto muito interessante. Nas últimas décadas, eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Nas últimas décadas, tem-se observado um aumento significativo na identificação de transtornos do neurodesenvolvimento que afetam o comportamento, a atenção e a regulação emocional, entre os quais se destacam o déficit de atenção, o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, TDAH, e o transtorno positivo desafiador, que é o TOD. Tais condições, frequentemente mal compreendidas, têm sido alvo de interpretações reducionistas que as associam à preguiça, à rebeldia, à falta de disciplina ou mesmo falta de caráter, o que contribui para a estigmatização, conflitos familiares e sofrimento psicológico. O déficit de atenção caracteriza-se por dificuldades persistentes em manter o foco, organizar tarefas e sustentar o esforço mental, interferindo de forma significativa no desempenho acadêmico, profissional, social e até mesmo no desempenho espiritual. Quando esses prejuízos se manifestam de maneira mais abrangente, associando-se a alterações nas funções executivas, e, em alguns casos, a hiperatividade e impulsividade, configura-se o TDAH, um transtorno de base neurobiológica, com início geralmente na infância e continuidade frequente na vida adulta. Por sua vez, o transtorno obsessivo desafiador, TOD, apresenta-se como um padrão recorrente de comportamento negativista, desafiador e hostil diante de figuras de autoridade, estando frequentemente associado a dificuldades na regulação emocional e não raras vezes coexistindo com o TDAH. A presença concomitante desses transtornos amplia os desafios no conflito familiar, escolar, social e eclesiástico, exigindo abordagens cuidadosas, firmes e ao mesmo tempo compassivas. Diante desse cenário, torna-se essencial compreender tais transtornos à luz de uma abordagem clínica, psicológica e humanizada, evitando julgamentos morais simplistas e reconhecendo as limitações reais impostas por alterações no funcionamento cognitivo e emocional. Vamos compartilhar aí, pessoal? No contexto familiar, educacional e pastoral, o desconhecimento desses quadros pode resultar em práticas corretivas ineficazes, agravando conflitos e afastando indivíduos que necessitam de orientação
e apoio adequados. Assim, este estudo tem como objetivo apresentar, analisar e diferenciar o déficit de atenção, o TDAH e o TOD, destacando suas principais características, impactos e formas adequadas de abordagem. Busca-se promover uma compreensão equilibrada que una conhecimento científico, sensibilidade humana e responsabilidade ética, contribuindo para intervenções mais eficazes e para a construção de ambientes familiares, educacionais e comunitários mais acolhedores. Vejam bem, eu sou especialista em neuropsicopedagogia e também de especialista eu fiz o curso de... Meu Deus, como é o nome agora? Esqueci. Que trata todo sobre esses temas aqui de inclusão, tá? E vários casos foram estudados, estudei em várias situações, educação especial e inclusiva. E estou também fazendo mais uma pós em neuroeducação. Por isso, o assunto me interessa bastante, para que eu possa estar assim passando para vocês. Algumas pessoas, evidentemente, necessitam dessa orientação. O déficit de atenção geralmente se refere ao transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade TDAH. Vejamos aqui, pois, um resumo bem claro. O que é? É um transtorno do desenvolvimento que afeta a atenção, a organização, o controle de impulsos, em alguns casos, nível de atividade. Costuma iniciar na infância, mas pode persistir na vida adulta. Os principais tipos, vejamos, pois: predominantemente desatento, dificuldade de concentração, esquecimento, desorganização e perder prazos. Predominantemente hiperativo ou impulsivo é agitação, falar demais, impulsividade e dificuldade de esperar. E o combinado é a mistura de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então aí nós temos uma mescla aí, né? Quais são os sinais comuns? Prestem bem atenção. Distração fácil e dificuldade em manter foco. Procrastinação e problemas para concluir tarefas. A pessoa sempre está querendo adiar alguma coisa e também tem dificuldade em concluir aquilo que ele começa. Esquecimentos frequentes, impulsividade nas falas e decisões, sensação de mente acelerada. Em adultos, dificuldade com rotina, finanças e gestão de tempo. A pessoa não sabe seguir determinadas rotinas e também não sabe ter uma organização nas suas finanças e tampouco ser um gestor do seu tempo. Quais são as causas? Fatores genéticos, hereditariedade, diferenças no funcionamento de áreas cerebrais ligadas à atenção e ao autocontrole. Não é falta de esforço ou preguiça. O diagnóstico é clínico, feito por um psiquiatra ou neurologista, com a avaliação detalhada da história de vida da pessoa, sintomas e impacto funcional. Não há um exame único que confirme sozinho. E o tratamento é a psicoeducação para entender o transtorno, terapia, especialmente TCC, medicação quando indicada, e as estratégias práticas, rotinas, listas, alarmes, divisões de tarefas,
ambiente sem distração. E hábitos, sono regular, atividade física e uma alimentação equilibrada. É importante lembrar que o TDAH tem tratamento e qualidade de vida melhora muito com acompanhamento. É necessário realmente que haja interesse da pessoa procurar um especialista no assunto. Cada pessoa manifesta de forma diferente, porque cada pessoa é um ser único. E aqui eu vou explicar a diferença entre TDAH e ansiedade, TDAH em adultos, impacto na vida espiritual, até mesmo no ministério, ou estratégias práticas para estudos e pregação. Aí eu tenho o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. O que é? O TOD é um transtorno comportamental caracterizado por um padrão persistente de oposição, desafio, desobediência e irritabilidade, principalmente diante de figuras de autoridades, pais, professores, líderes, etc. Quais são as principais características? Vocês estão me seguindo aí? Irritação frequente, acesso de raiva, discussões constantes com adultos, com pessoas líderes, com autoridades, recusa ativa em obedecer regras, culpar os outros pelos seus erros, comportamento provocador, ressentimento e espírito vingativo em alguns casos. Esses comportamentos, eles vão além do esperado para a idade e causam prejuízo nos relacionamentos familiares, escolares, sociais e ou ministeriais. Em quem é mais comum? Geralmente se inicia no período da infância. Pode persistir na adolescência, se não tratado, segue na vida adulta. Frequentemente está associado ao TDAH, ansiedade ou dificuldades emocionais. O que não é? Não é rebeldia normal, não é falta de limites apenas, não é problema espiritual ou falta de caráter. É um transtorno que envolve regulação emocional e comportamento. As causas prováveis, os fatores genéticos, o ambiente familiar conflituoso ou inconsistente, pais que só vivem brigando, né? A família onde há muita confusão, onde há muito transtorno, isso afeta bastante. Dificuldades em lidar com frustração, déficits de habilidades socioemocionais. O diagnóstico é clínico, feito por um psicólogo ou psiquiatra, com base em observação do comportamento, relatos da família e da escola, e uma avaliação da duração, no mínimo de 6 meses, e intensidade dos sintomas. Observe aqui que não é apenas uma consulta, é uma avaliação, é um acompanhamento para que possa ter realmente um diagnóstico. E o tratamento envolve terapia comportamental, principal abordagem, tratamento parental, orientação aos cuidadores, intervenção na escola, e em casos associados ao TDAH, pode haver uso de medicação para o transtorno principal. Como ajudar isso no dia a dia? Regras claras e consistentes, consequências previsíveis sem violência, reforço positivo mais do que punição, não pode aí haver uma punição, comunicação calma e firme, clara e objetiva, evitar confrontos diretos desnecessários, ok? Se vocês estão gostando, coloquem aí os coraçõezinhos. O prognóstico. Com acompanhamento adequado, o TOD pode ser controlado em muitos casos, e em muitos casos apresenta
apresentam grande melhora ao longo do tempo. Agora observe que não é de um dia para o outro. E vejamos TOD e TDAH, o TOD à luz da psicologia da fé cristã, as orientações práticas para os pais, educadores ou líderes da igreja, e o TOD em adultos, que é muito pouco falado. Mas qual abordagem realmente eu vou seguir aqui? Eu fiz uma pergunta na minha pesquisa. Uma pessoa que aparentemente não se preocupa, deixa tudo para a última hora, explicamos situações, mostramos situações e parece não entender. Ela sonha com prosperidade, quer dinheiro, quer ser rica, mas não atua, ela não atua. Simplesmente ela tem aquele desejo, ela sonha, ela projeta, ela fala aquilo que ela está sonhando no seu pensamento, está tendo no seu pensamento. Que tipo de transtorno na realidade é? Pelo conjunto de sinais, a resposta que me veio, de sinais que você descreve, não é possível fechar um diagnóstico, mas é possível apontar os transtornos mais prováveis e descartar interpretações equivocadas. Os comportamentos descritos deixam tudo para a última hora é procrastinação. Parece não se preocupar. Você explica, mas a pessoa não compreende ou não escuta. Parece estar não escutando. Dormiu, mas não atua, não reage adequadamente. Dificuldade em transformar entendimento em ação prática. Isso não é simplesmente preguiça ou má vontade. Mas vejamos aqui os transtornos mais compatíveis. TDAH, que é a principal suspeita, é o quadro que mais se encaixa no que eu descrevi na minha pergunta. Por quê? Dificuldade de iniciar tarefas, especialmente sem pressão. Só reage quando o prazo aperta, quando chega no último momento. Ouve explicações, entende no momento, mas não consegue executar. Déficit de funções executivas, planejamento, organização, ação, mas a pessoa, na realidade, ela não atua, não tem uma atuação firme, não tem uma atuação forte. Isso não é simplesmente preguiça ou má vontade, ok? Então aqui a suspeita é o TDAH, na realidade, ela tem dificuldades de iniciar as tarefas sem pressão e parece um desinteresse. Ela tem o quê? Ela tem um bloqueio cognitivo, muito comum em adultos, inclusive em líderes e pessoas inteligentes. Aí nós temos o transtorno do sono, a privação do sono. Mesmo dormindo, a pessoa pode não atingir um sono legal, um sono reparador, apresentar baixa resposta emocional e comportamental, apneia do sono, sono fragmentado ou má higiene do sono pode causar isso. Depressão leve ou mascarada, nem sempre há tristeza visível, mas pode manifestar-se como apatia, falta de iniciativa, lentidão, não ligar para nada. E muitas vezes é confundida com desleixo, o que na realidade não é. Ansiedade como evitação. A pessoa entende, mas evita agir por medo de errar. Me compreendem? Procrastina como mecanismo de defesa e só age sob pressão extrema. Então a pessoa, quando ela é pressionada, ela tende a realizar a tarefa. O TOD é menos provável nesse caso. O TOD envolve oposição ativa, um desafio consciente, e aqui você descreve inércia, não confronto, né? Eu descrevi sobre a inércia. O que não parece ser falta de caráter, rebeldia, má vontade deliberada, problema espiritual apenas. Como orientar corretamente na realidade? Evitar longas explicações, porque elas não resolvem. A pessoa não vai compreender. A pessoa não alcança aquele entendimento, né? Não tem um entendimento para alcançar.
Dar tarefas pequenas e objetivas, usar prazos curtos e claros, peça retorno prático, não apenas, entendeu? Que a pessoa possa dar um feedback com poucas palavras. Observe o histórico desde a infância, isso é muito importante para o TDAH. E uma orientação muito importante, somente um profissional, psicólogo ou psiquiatra, pode diagnosticar, mas pela descrição, o quadro é muito compatível com o TDAH em adultos, possivelmente associado a um sono desregulado ou ansiedade. Vejamos aqui o TDAH, transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento de base neurológica e genética, que afeta principalmente as funções do cérebro, ou seja, a capacidade de planejar, de iniciar, de organizar, de manter o foco e concluir tarefas. Não é falta de esforço, caráter ou espiritualidade. A pessoa quer fazer, mas não consegue iniciar ou sustentar a ação. Como o TDAH funciona no cérebro? No TDAH, há alteração na regulação de dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores ligados à motivação, à atenção, à recompensa, ação dirigidas a objetivos. Resultado, a pessoa só consegue agir quando há urgência, pressão ou emoção forte. O TDAH em adultos é o mais confundido. Em adultos, o TDAH não aparece como hiperatividade física, mas como procrastinação crônica, deixar tudo para a última hora, dificuldade de começar tarefas simples, sensação de mente cansada e travada, esquecimentos frequentes, ouve instruções, entende, mas não executa, baixa tolerância à rotina. Um abraço para a oficina do meu tio Simas Turbo. Simas. Então vejam bem, sono irregular e não reparador, aparente desinteresse, o que não é real. Muitos são inteligentes, criativos e espirituais, mas vivem sob culpa. Vocês estão me compreendendo? Os tipos de TDAH: predominantemente desatento, que é mais comum em adultos, predominantemente hiperativo impulsivo e o combinado. O tipo desatento é o que mais gera impressão de relaxado ou irresponsável. Os impactos práticos no trabalho ou ministério, atraso, sempre está atrasado, né? Dificuldade com prazos, não consegue entregar tarefas no prazo correto, no momento certo. Falta de execução, mas não na intenção. E uma desorganização administrativa. A família: conflitos constantes, cobranças excessivas, frustração mútua. E na vida espiritual, culpa por não manter rotina devocional. Oscilação na disciplina, sensação de inadequação. Muitas pessoas espirituais sofrem em silêncio. O que o TDAH não é? Não é preguiça, não é rebeldia, não é falta de temor a Deus, não é pecado deliberado. É uma limitação neurológica, não moral. Então vocês observem que é uma limitação neurológica. O diagnóstico feito por um psiquiatra ou neurologista, com história desde a infância, uma avaliação funcional atual, questionários clínicos, acompanhamentos, né? Exclusão de ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Não é um exame isolado. O tratamento tem que ter uma abordagem completa, a medicação, quando indicada,
ajuda o cérebro a ativar o freio e o acelerador corretamente. Psicoterapia, o TCC, ensina estratégias práticas, quebrar tarefas, gerenciar o tempo, reduzir a culpa. E as estratégias diárias, listas visíveis, fazer uma lista, né, daquilo que tem que fazer, alarmes, prazos curtos, ambientes sem distrações, sono regular e seguir exercícios, exercício físico. Como lidar com alguém com TDAH? Seja objetivo, menos fala, mais ação guiada. Não adianta falar tanto, não é? Dividir tarefas, evitar críticas morais e reforce o progresso, não só o erro, mas elogiar a pessoa, ela está progredindo, ela está conseguindo. Uma visão bíblica equilibrada, a Bíblia ensina responsabilidade, mas também compaixão. A cama quebrada não esmagará, Isaías 42, versículo 3. Deus conhece as limitações humanas e trabalha com elas, não contra elas. E como agir com uma pessoa com TDAH, né? Em relação ao tempo, perde a noção do tempo, o hiperfoco, distração, acha que ainda há tempo, quando na realidade não há. A pessoa pensa, não, vai dar tempo realizar isso, realizar aquilo, e na realidade ela vai realizar determinada situação e aquele tempo já passou, ela não conseguiu fazer a tarefa. Só reage quando o prazo vira urgência, quando vê que está na última hora, a pessoa então procura realizar aquela tarefa, aquela situação. E vive apagando incêndios, né? Não é irresponsabilidade, é cegueira temporal. Em relação às tarefas, sabe o que precisa fazer, mas não consegue começar, deixa tudo para a última hora. Procrastina mesmo tarefas simples, se sente travada para iniciar, ela não quer iniciar, se sente com dificuldade, né? Quando começa, muitas vezes faz bem, mas começa tarde. O problema não é capacidade, é ativação. Quando recebe explicações, ouve, concorda, entende. Pode até repetir o que foi explicado, mas não transforma em ação. Ela vive numa inércia, esquece rapidamente ou se perde no meio do processo. E informação não vira execução. Simplesmente ouviu aquela informação, mas não há ação, né? Aparente desinteresse, parece não ligar, parece relaxada demais, pode ficar fria ou apática, na verdade por dentro há culpa, há frustração, há uma ansiedade silenciosa. Emocionalmente tem oscilação de humor muito forte, sensibilidade à crítica, sente-se constantemente insuficiente e baixo estima ao longo do tempo. Na organização, o ambiente é desorganizado, a pessoa não sabe se organizar, perde objetos, dificuldade em manter rotina, começa coisas e não termina. Sempre começa uma tarefa, um trabalho, não termina, está num trabalho e sai, vai para outro, daquele outro já não gosta, sai, e assim são outras situações. O sono, dorme tarde, sono leve ou não reparador, dificuldade para desligar a mente. Sono ruim agrava muito uma pessoa com o TDAH. Relações, família, trabalho e igreja. É vista como relaxada, irresponsável e desleixada. Recebe cobranças constantes. Vive em conflito por não compreender as expectativas. O que a pessoa com TDAH não faz de propósito? Ela não procrastina porque quer. Não ignora ordens conscientemente. Não falha por falta de caráter. O que realmente ajuda? Tarefas pequenas e claras, prazos curtos. Cada caso, passo por passo, um passo de cada vez. Acompanhamento próximo, menos cobrança emocional. E aqui eu tenho uma frase para entender o TDAH. A pessoa com TDAH não falha por não saber o que fazer, mas por não conseguir iniciar, sustentar e concluir.
Como nós devemos conversar com uma pessoa com TDAH sem gerar problemas, sem gerar conflitos? Escolha o momento certo. Nunca converse quando a pessoa está cansada, sob pressão, em atraso, em crise emocional. Prefira um momento calmo, sem distrações. Um período curto, de 10 a 15 minutos. Conversas longas não funcionam. Comece com validação, desarma a defesa, né? Antes de cobrar, reconheça e diga: eu sei que não é falta de vontade. Percebo que você se esforça. Entendo que isso é difícil para você. Evite, você nunca ou você sempre. Se quisesse, faria. Seja específico, não genérico. Você precisa se organizar. Você tem que mudar. Você precisa mudar. Diga: hoje precisamos resolver uma tarefa. O passo agora é esse. Vamos definir um horário? TDAH não lida com abstrações. Use linguagem de parceria. Você tem que fazer. Como podemos fazer isso juntos? Qual é o primeiro passo? Isso ativa o cérebro, não a defesa. Quebre a tarefa na hora da conversa. Não deixe a pessoa sair só com entendeu? Faça junto. Defina o primeiro passo. Estabeleça um prazo curto. Combine um retorno. Sem isso, a conversa se perde, ok? Use apoio externo, alarme, mensagem escrita, uma lista visível, um lembrete no celular. Não confie apenas na memória. Controle o tom, isso é decisivo. Fale calmo, firme, sem ironia, poucas palavras. Um tom emocional alto é um bloqueio cognitivo. Fale com encorajamento. Obrigado por tentar. Vamos acompanhar juntos, um passo de cada vez. O que evitar a todo custo? Comparações, sermões, repetições longas, ameaças, rotular como preguiçoso ou irresponsável. Frase que muito ajuda, né? Que ajuda bastante. Não estou te cobrando como julgamento, mas te ajudando a conseguir fazer. Esse contexto cristão, aí nós temos o equilíbrio bíblico. A correção bíblica é feita com graça e verdade. Eu estou terminando um curso de terapeuta cristão e isso tem me ajudado bastante. Instrui com mansidão os que resistem. 2 Timóteo 2:25. Jesus corrigia sem esmagar, ok? E a conclusão, com TDAH, mais cobrança, menos ação, mais estrutura, mais resultados, mais parceria e menos conflitos. E nas considerações finais aqui, análise do déficit de atenção, do transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, TDAH, e do transtorno opositivo desafiador, TOD, evidencia a complexidade desses quadros e a necessidade de uma compreensão que ultrapasse interpretações simplistas ou moralizantes. Tais transtornos não se configuram como falhas de caráter, rebeldia deliberada ou ausência de compromisso, mas como condições do neurodesenvolvimento que afetam diretamente as funções executivas, a regulação emocional e o comportamento. E ao longo desse estudo, observou-se que o desenvolvimento acerca dessas condições contribui significativamente para conflitos familiares, prejuízos acadêmicos e profissionais, além de tensões no contexto social e eclesiástico. A tendência a interpretar comportamentos como desinteresses, procrastinação ou oposição voluntária, quando desvinculada de uma avaliação clínica adequada, pode gerar estigmatização, agravamento do sofrimento psíquico deixa eu ver aqui. E ruptura de vínculos interpessoais. Dessa forma, torna-se imprescindível a adoção de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo avaliação especializada, intervenções terapêuticas apropriadas
e estratégias educativas consistentes. No âmbito familiar e institucional, a substituição de práticas punitivas por ações estruturadas, firmes e empáticas, mostra-se mais eficaz na promoção do desenvolvimento emocional e funcional dos indivíduos afetados. No contexto pastoral e comunitário, destaca-se a importância de uma postura equilibrada, que é uma responsabilidade e compaixão. Reconhecendo as limitações reais impostas por esses transtornos sem abdicar do acompanhamento, da orientação e do estímulo ao crescimento pessoal. A compreensão correta desse quadro, ou desses quadros, possibilita uma atitude mais justa, restauradora e alinhada aos princípios éticos e humanitários. Conclui-se, portanto, que o conhecimento sobre o déficit de atenção, o TDAH e o TOD, não apenas favorece intervenções mais eficazes, como também contribui para a construção de ambientes mais acolhedores, inclusivos e saudáveis. Investir em informação, diálogo e acompanhamento adequado é um passo fundamental para reduzir o sofrimento, fortalecer relações e promover o pleno desenvolvimento dos indivíduos, respeitando suas singularidades e potencialidades. E aqui, pessoal, eu tenho uma série de referências confiáveis, ok? Onde eu pesquisei, onde eu busquei, eu não vou citar aqui, mas eu tenho quase 50 referências aqui consultadas. Se alguém, porventura, quiser este material, me procure em particular, que eu enviarei para você o PDF sem nenhum ônus, sem nenhum custo. A minha missão aqui é ajudar, ok? Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês que participaram.